especial do RDC News de eleições que dá continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo aqui do Rio Grande do Sul. A nossa missão nesse espaço é te apresentar um pouco mais sobre quem são esses candidatos, esses nomes que querem comandar o Rio Grande do Sul pelos próximos 4 anos. Então, o nosso entrevistado dessa noite, por ordem definida antecipadamente, é o pré-candidato do PSOL, Pedro Ruas, está conosco já aqui no estúdio. Boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Carolina, é uma honra. Bom, nós vamos já chamar aqui na nossa tela os nossos outros convidados. Renato Martins, apresentador do Cruzando as Conversas, jornalista aqui da RDC TV. Boa noite, Renato. Muito boa noite, Carolina. Boa noite aos nossos espectadores e ao pré-candidato Pedro Ruas. Boa noite, Renato. E também, hoje, nosso convidado, o jornalista Matheus Valêncio, que é jornalista da TV Câmara aqui no estado. Muito boa noite, Carolina, e boa noite também ao pré-candidato Pedro Ruas. Boa noite, Matheus. Bom, antes da gente dar início de fato às perguntas, vamos às regras, né? O que pode e o que não pode ainda nesse período de pré-campanha. A Lei 9.504 determina que no período da pré-campanha eleitoral, o pré-candidato pode participar de encontros, programas e entrevistas, respondendo questões relacionadas aos seus projetos, plataformas políticas e pretensões administrativas para dizer o que planeja, caso eleito. O pedido de voto não é autorizado. As normas seguem o princípio da igualdade para que todos possam usufruir do mesmo espaço. Agora são 10h02. Vou começar questionando o senhor, pré-candidato, que é o seguinte: a gente vive tanto no Brasil hoje quanto no Rio Grande do Sul uma polarização, né? Esse momento tão polarizado da política, e se sabe que o pessoal carrega a bandeira do antifascismo nesse pleito. Nesse momento em que o partido, inclusive, apoia, né, no nível nacional, Lula para a presidência, não seria interessante uma maior unificação dos partidos de esquerda e não mais uma candidatura própria nessa tentativa aqui no Rio Grande do Sul? Queria saber a sua opinião, por que dessa decisão e por que o senhor quer ser o governador aqui do estado. Carolina, nós nunca nos negamos a qualquer ideia de unidade do campo da esquerda. Mas é importante salientar aos telespectadores que nós temos que definir bem quem é quem nisso. Por exemplo, quando se fala em PSB, Beto Albuquerque, eu tenho amizade pessoal com ele, gosto do PSB, respeito todos, mas eles são de um outro campo. Eles estiveram no governo Sartori, estiveram no governo Eduardo Leite, então não é o nosso campo. Nós temos uma aliança tradicional com a UP, Unidade Popular, com o PCB, estamos tentando com o PSTU, e não nos negamos a conversar com o PT e PCdoB, que entendemos que são também do mesmo campo. Agora, o ajuste das peças, Carolina, numa eventual chapa unitária é mais complexo. O PSOL tem 17 anos, eu sou fundador do PSOL, sou um dos fundadores do PSOL. Então, nós sempre tivemos candidatura própria. E tu tens razão em salientar o aspecto do apoio no primeiro turno ao candidato, o pré-candidato Lula. Não é da nossa tradição, é a primeira vez que ocorre. Em 2006 tivemos a Luiz Helena, em 2010 o Plínio de Arruda Sampaio, em 2014 a Luciana Genro, em 2018 o Boulos. Sempre tivemos o candidato à presidência da República. Agora, e salientaste bem também, a questão do enfrentamento com a ultradireita, enfrentamento com o fascismo na sociedade brasileira, bem, nos fez fazer uma alteração de rumo no plano nacional. No plano estadual, nós nunca nos negamos a conversar, mas não houve nenhuma proposta que mantivesse o PSOL na cabeça de chapa. E isso, para nós, é um ponto imprescindível, é um ponto de tradição nossa, de crescimento partidário e do qual nós não temos como abrir mão. Renato Martins, já chamo agora para a nossa conversa com a sua pergunta, por favor. Pré-candidato, gostaria de falar um pouquinho sobre a atração de investimentos para o estado do Rio Grande do Sul. O PSOL, a gente sabe que nasceu de uma dissidência do Partido dos Trabalhadores, mais à esquerda ainda. E o Partido dos Trabalhadores ainda paga, até hoje, independente de estar certo ou não vamos discutir isso, pela Ford, que foi embora do estado. Eu lhe pergunto, se o senhor é governador e vem uma multinacional, uma Ford da vida, para estar aqui no estado, o senhor recebe de braços abertos ou há o risco também do Rio Grande do Sul não receber esse tipo de investimento? Não, a pergunta é muito boa, Renato, porque nos dá a oportunidade de discutir outras questões. Por exemplo, o que são as isenções fiscais prometidas para essas pessoas, essas empresas que vêm para cá? Se viessem nas mesmas condições da Ford, ou seja, péssimas condições para o Estado, eu não tenho dúvida de que não seria interessante que ficasse aqui.
Eu quero dar um exemplo bem concreto aos nossos telespectadores, Carolina, se me permite. Pois não. O governo Sartori, em 2016, mandou para a Assembleia Legislativa um projeto passando em isenções fiscais 380 milhões de reais para uma empresa chamada Videolar Inova, aqui em Triunfo. E eu, durante bom tempo antes do projeto, antes da votação, eu procurei, junto à Secretaria da Fazenda, saber qual era a contrapartida que o Estado teria, já que estava abrindo mão de 380 milhões de reais em dinheiro repassado, em isenções fiscais e em Fundopem. No dia da votação, eu tive a resposta. É inacreditável. Os telespectadores vão achar, os espectadores vão achar isso brutal. Em troca dos 380 milhões de reais que o Estado repassava em isenções fiscais e repassou para a Videolar Inova, ela gerou aqui no Estado 5 empregos. 5 empregos. Não são 50 mil nem 5 mil. 5 empregos. Qualquer. Aqui a RDC-TV gera muito mais empregos e não tem dinheiro público. Então, isso de que vai trazer empregos, é uma falácia. Isso, na verdade, eles não trazem empregos. Nós podemos cortar 70% das isenções e não ter nenhuma diminuição no número de empregos do Estado. E, ao contrário, quando se abre mão nesse nível que nós temos, por exemplo, em 2020, chegou a 10 bilhões e 700 milhões de reais de isenções fiscais aqui no Estado, sem falar na sonegação, que a gente acompanha o sonegômetro e sabe que a toda hora aumenta. Então, nós temos que deixar as coisas claras. A pergunta do Renato é oportuna porque me permite esclarecer exatamente isso. Há dinheiro público sendo jogado pela janela, beneficiando os grandes. E eu dou mais um exemplo para concluir a resposta. Nesse ano de 2016, Carolina, e 2017, nesse momento eu não sei como está o Fundopem, tá? Que é um programa que eu gosto, é um programa que é criado para incentivar o micro, pequeno e médio empresário, empreendedor, enfim. Mas em 2016 e 2017, as empresas que mais tinham benefício do Fundopem eram, em primeiro lugar, Philip Morris, uma bilionária do tabaco multinacional. Bilionária a empresa, né? Segundo lugar, Gerdau, gaúcha, brasileira, mas uma multinacional também. Bilionária também. Terceiro lugar, a própria Videolar Inova, que eu falei antes, de Triunfo. Bem, isso é uma realidade brutal, porque o Fundopem é para pequena, para micro, para média empresa, no máximo. Essa sim geradora de emprego. Eu dava como exemplo, lá na tribuna em 16, criticando o governo Sartori, que na época o cachorro-quente do Rosário, aquele trailer, que eu nem conheço os donos, mas aquele trailer em frente à escola gerava 8 empregos, sem ganhar também dinheiro público. Ora, isso é um absurdo que acontece aqui e nós não podemos mais permitir que continue. Mas antes de chamar o Matheus, para candidato, a criação de empregos e oportunidades também é um papel super importante do Estado, claro, né? Se a gente tem essa questão, né, da questão fiscal e as grandes empresas não trariam esses empregos, como é que a gente gera esses empregos tão importantes hoje no Rio Grande do Sul? Nós temos que criar uma forma de desenvolvimento com incentivo justamente aos micro, pequenos e médios empresários. Isso aí é uma das plataformas importantes nossas, como também beneficiar no setor rural a agricultura familiar. Nós temos que gerar, por um lado, empregos, por outro lado, renda. Né? Se puder gerar os dois ao mesmo tempo, melhor. E nós precisamos fazer isso. Agora, toda vez que se isenta, toda vez que se beneficia quem não precisa do benefício, de fato, nós criamos um problema sério, porque é dinheiro público. Eu até, se me permitem, eu vou dar um exemplo de Porto Alegre, que ocorreu esta semana, agora, esta semana. Passou um projeto do prefeito Melo, que tem a mesma linha neoliberal de isentar os grandes, isentando em mais de 60 milhões a Fraport, que é essa empresa que agora controla o aeroporto Salgado Filho, uma multinacional com mais de 80 aeroportos no planeta, 64 milhões de reais de isenção em IPTU, mais a isenção de 22 milhões de reais em multas. Então, chegar a 86 milhões, mais ou menos, da isenção que a Câmara, contra o meu voto, contra o voto do PSOL, aprovou. Por que isentar a Fraport? Qual é o sentido disso? Nós aqui não temos... Nós precisamos colocar em Porto Alegre 50 mil cestas básicas ao mês, a própria FASC calcula isso, e nós estamos colocando 10 mil, um quinto. Nós precisamos escolas melhor equipadas, hospitais, mas isentar a Fraport...
Porto Alegre não tem um único programa de moradia popular. Como de resto, Carolina, o Estado também não tem. E o que nós vemos? Partindo da capital, cada vez mais pessoas em situação de rua, porque não conseguem pagar o aluguel e muito menos comprar um imóvel. Então é uma situação dramática, socialmente absurda, que nós temos que combater realmente. E uma das formas, do meu ponto de vista, é que se incentive a criação de empregos, a geração de renda, exatamente com condições que o Estado tenha, econômico-financeiras, e não dando aí para essas grandes empresas que não precisam desse dinheiro. Deixa eu chamar o Matheus Valença, por favor. Tem questionamento também, Matheus? Pré-candidato, são duas em uma. Desde o lançamento da sua pré-candidatura, a gente tem acompanhado que o senhor vem defendendo muito a questão da educação e também da luta pelos direitos dos trabalhadores. Então, em cima disso, eu lhe pergunto o que devemos mudar, o que é preciso mudar na educação estadual e por que manter laços tão estreitos com as classes sindicais e os trabalhadores? Bem, Matheus, a minha vida é a defesa de trabalhadores. Eu sou um advogado trabalhista, comecei a advogar ainda como estagiário com 21 anos, tenho 66, ou seja, lá se vão 45, 46 anos de advocacia de trabalhadores e também na política a mesma linha de defesa. Ou seja, eu acredito na organização dos trabalhadores, Carolina, como forma de poder lutar e ter resultados. Então, respondo à primeira parte da pergunta do Matheus. E na segunda parte, eu tive a honra de assistir em 1984, no Rio de Janeiro, o vice-governador Darcy Ribeiro, no governo Brizola, apresentar a escola de turno integral, o chamado CIEP. Aquela escola onde a criança entra, tem a merenda de entrada, estuda, tem almoço, tem acompanhamento médico odontológico, faz educação física, acompanhamento nos temas, tem ainda a janta e depois vai para casa. Ou seja, ninguém consegue aprender com fome ou com necessidades médicas odontológicas. Nós temos que dar uma condição integral para as crianças. E aqui sim, eu acho que é o grande fator, o ponto de partida igualitário, ou seja, igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades. Aquela criança que com 6, 7 anos entra numa escola pública que não tem a qualidade, em 10 anos ela está fora do mercado, ela não tem condições de fazer a universidade federal, ela não tem condições de arrumar um emprego decente, ela está fora de tudo em 10 anos. Que é o que o Darcy Ribeiro chamava, e o Brizola também, de destino social. E nós temos que combater isso. As pessoas têm que ter igualdade de oportunidades. E isso começa, obviamente, na educação. O atual governo sempre fala muito em que acertou as contas do Estado, né, que conseguiu chegar a um equilíbrio nas finanças. Gostaria de saber como é que o senhor vê hoje a questão financeira aqui do Estado e, se eleito, o senhor vai tentar reverter alguma medida em relação a privatizações ou até mesmo agora a homologação do regime de recuperação fiscal. São duas perguntas muito boas. Primeiro, eu falei no início da nossa entrevista que as isenções fiscais, que fazem parte de um conjunto, né, de desonerações fiscais, onde se inclui a sonegação, isso é uma tragédia aqui nossa, mantida basicamente e principalmente pelos dois últimos governos, né, o governo Sartori e o governo Eduardo Leite. Isso é muito ruim. E eu vou tentar, sim, reverter as privatizações feitas. CE, CRM, Sulgás, todo mundo está vendo aí a resposta que está dando a Equatorial. Nós temos no Estado inteiro problemas sérios, seríssimos, que não tínhamos com a CE. Então, se um organismo está com problemas, se um organismo está doente, se cura, entende? Não se mata. Então, Banrisul e Corsã é água, é saneamento. Eu fui secretário de Estado do governo Lívio de obras de saneamento. Saneamento é vida. O saneamento tem uma relação direta com mortalidade infantil, por exemplo. Então, a água da Corsã, uma água tratada, uma água com cloro, com flúor, isso é da iniciativa privada, não é maldade, é da natureza da iniciativa privada buscar o lucro. Ora, do setor público é buscar o bem-estar social. Então, isso é incompatível. Nós precisamos ter uma Corsã pública, um Banrisul público. E um exemplo para fechar aqui, mas eu vou responder ainda o regime de recuperação fiscal, a Vale do Rio Doce. Uma empresa extraordinária, nacional, e nunca se ouviu falar, Carolina, em acidentes, nem leves, quando ela era pública. Quando ela se transformou na Vale privada, nós tivemos Brumadinho, nós tivemos Mariana, nós tivemos tragédias de toda a natureza, fora as menores que não foram divulgadas. Então, quando a iniciativa privada busca o lucro, acima de tudo, é claro que ela fica muito diferente do setor público. Eu acho que, com relação ao regime de recuperação fiscal, que é nefasto, é danoso,
ao nosso Estado, nós temos que ter uma outra condição de negociação e até de anulação. Eu tomei a liberdade de conversar aqui no PEPS On Stage, quando veio o pré-candidato Lula, sobre esse tema, e ele me deu o sinal verde para a gente pensar nesse tema, assim. Pensar bastante nesse tema. Numa revogação. Numa e afirmar, né, e afirmar que nós podemos rever. Eu não usei a palavra, nem ele, revogação, mas eu gostaria de uma revogação. A ideia do PSOL é revogação, mas não usamos essa palavra lá. Né? Nós falamos em rever, em revisão. Né? Esse é um conceito que é um pouquinho diferente, que pode chegar, né, à revogação integral. Mas não é bom para nós, e só para dar um exemplo, a dívida do Estado com a União, que era de 9 bilhões e meio lá em 98, nós já pagamos 37 bilhões e devemos 73. Tem algo errado nisso, né? E o erro foi exatamente os juros que foram calculados pelo IGPDI e deveriam ser calculados pelo IPCA. Isso faria toda a diferença e já teríamos pago a dívida. E o Rio Grande do Sul tinha uma ação no Supremo Tribunal Federal que, na minha opinião, iria vencer. Eu sou advogado, conheço isso. Mas desistiu da ação. E agora nós ficamos com essa dívida. Renato Martins, com mais um questionamento, por favor. Queria saber do pré-candidato, se ele for governador, ele dará alguma prioridade para concursos públicos? Nós temos vários setores aí da máquina pública precisando de servidores. Cito um, especialmente a Brigada Militar, que tem um déficit maior do que de 50% hoje no seu efetivo. Total prioridade, Renato. Total prioridade. O concurso público é a única forma correta, adequada, republicana de acesso ao serviço público, ou então por eleições ou nomeação em cargos de confiança. Mas o concurso público é a forma por excelência correta e mais adequada do ponto de vista da estrutura de uma república em qualquer lugar do mundo. E no Brasil nós temos, sim, falhas nessa área, não só falhas na ausência de concursos, mas também falhas na priorização de outro tipo de situação, de circunstância, que deixa de lado o concurso público. Eu quero dar prioridade a isso. O concurso público é necessário, imprescindível, repito, é a única forma republicana que nós admitimos para o ingresso no serviço público, à exceção, né, de eleições e cargos de confiança. E no caso da Brigada Militar, pré-candidato? É uma urgência. Nós temos que ter mais coisas, Renato, na Brigada Militar, além disso. Mas é uma urgência. Nós temos que ter todo um preparo, todo um debate sobre direitos humanos também. O senhor tiraria a Brigada dos presídios? Isso é um debate importante. Do meu ponto de vista, nós temos já uma polícia prisional. O lugar da brigada não é no presídio. Eu acho que, assim, gradualmente, não de um momento para o outro, tem que haver um projeto, tem que haver uma forma de retirar. Mesmo porque sai bem mais caro. Sai bem mais caro pagar a hora extra do brigadiano no presídio, quando vem de outra cidade, do que ter ali um aumento de polícia penal, por exemplo, por concurso. Hoje nós temos uma polícia penal. E essa polícia penal, ela pode sim dar, e deve dar conta, né? Os agentes penitenciários, enfim, toda uma gama de servidores especializada nesse tipo de trabalho. Vamos agora, então, mais uma pergunta do Matheus Valêncio, por favor. Pré-candidato, em pelo menos uma oportunidade desde a sua pré-candidatura lançada, o senhor já se manifestou dizendo que não pode haver carteiraço por parte da busca de uma unidade dos partidos de esquerda. Então, gostaria que o senhor falasse para nós qual o papel, onde está o PSOL, onde o PSOL se localiza nesse cenário dos partidos de esquerda e, mais do que isso, o que é hoje ser um partido de esquerda aqui no Rio Grande do Sul, já que o senhor também se manifestou logo no início do programa dizendo que alguns partidos não são verdadeiramente de esquerda. Tem várias perguntas muito boas aí, Matheus. Uma delas é primeiro explicar o carteiraço, que eu acho que os telespectadores podem não ter, né, compreendido, mas o carteiraço é o seguinte: seria alguém dizer, por exemplo, tem várias pesquisas aí em que nós estamos na frente do candidato, que é meu amigo, do pré-candidato do PT, Edgar Preto. Bem, eu chegar lá e dizer assim, olha, por conta dessas pesquisas aqui, nós temos que ter a preferência. Isso é carteiraço. Ou o PT dizer, o pré-candidato Edgar dizer, olha, o nosso partido é muito maior que o de vocês, o que é verdade, no Brasil. Portanto, nós temos que ter a prioridade. Então, isso seria o carteiraço e isso nós não queríamos, né, na mesa de negociações, foi isso que eu falei. Com relação à definição dos partidos de esquerda, na verdade, é uma definição aqui, eu falei mais de campo popular. Então, eu fiz mais por exclusão. Eu entendo e repito isso, né, com o maior respeito
ao PSB e ao Beto Albuquerque, mas quem participou dos governos Sartori, como o PDT participou também. Participou do governo Sartori, do governo Leite, não pode estar no mesmo campo de negociações que os demais partidos que foram oposição a esses governos. E por aí se define precariamente, Carolina, e o Matheus perguntou, um partido de esquerda. Eu queria dizer assim, do campo popular. Precariamente por quê? Para ser de esquerda tem que ter toda uma outra lógica, né? De vinculação ao socialismo, enfim, de compromissos de igualdade de oportunidades. Então vai bem mais além. Agora, neste momento exato, nós temos que também trabalhar com a exclusão. No plano nacional, quem fez parte de alguma maneira de apoio para a eleição ou participou do governo Bolsonaro não pode nem sentar na mesa conosco para discutir. E no plano estadual, quem fez isso com o governo Sartori e com o governo Leite, o mesmo critério. Gostaria de saber do senhor o seguinte: o Rio Grande do Sul divulgou hoje novos índices de criminalidade, sempre com uma redução interessante, mas com o número de feminicídios sempre subindo muito. No primeiro semestre desse ano, teve um aumento de 12%. Tem como frear esse tipo de crime? Claro que sim. Isso é um problema gravíssimo do ponto de vista social, penal e cultural. Então, nós temos que ter aí um trabalho de conscientização, de proteção efetiva à mulher. Veja, Carolina, que até pouco tempo nós não tínhamos sequer um lugar para as mulheres vítimas de violência ficarem. Se conseguiu isso através de uma ocupação chamada de Mirabal, e que o governo ainda tirou as pessoas que estavam lá ocupando. Ou seja, uma ocupação, não há lugar para a mulher se proteger. Isso é um absurdo. Hoje há o local Mirabal, trabalho exatamente de quem fez aquela ocupação no início. Nós temos que acabar não só com o feminicídio, mas com qualquer tipo de violência contra as mulheres. Renato Martins. Pré-candidato, o senhor que militou muitos anos ao lado de Leonel Brizola, dá para sonhar com escola pública de qualidade e em tempo integral? Sim, Renato. É um projeto nosso. Dá sim. Quando nós falamos antes em cortar as isenções, em pelo menos 70%, para exatamente sobrar dinheiro, termos dinheiro para investimentos em educação, em saúde, em segurança e moradia popular. Eu quero repetir isso. Não há um único projeto estadual de moradia popular. Nós tínhamos ali na Andrade Neves, com a General Câmara, uma ocupação chamada Lanceiros Negros, Carolina. Tinha 73 famílias ali que foram despejadas. Faz 6 anos, não colocaram nada ali. Foram despejadas só por ser. É um prédio do Estado. Então, tem que ter, sim, atenção para isso. Dá para fazer, o Renato perguntou bem, a escola de turno integral, dá para fazer muita coisa. Nós temos que recuperar as perdas da Lei Candir, discutir essa dívida do Estado com a União e não pagar, porque não devemos mais, e, de fato, 70% das isenções a menos no nosso Estado, Carolina, isso é perfeitamente viável. Matheus, por favor. Pré-candidato, falando de transporte, a melhor solução para as obras de infraestrutura, principalmente na malha viária estadual, seriam as parcerias público-privadas ou o encaminhamento de empréstimos, utilizando também o poder de endividamento do Estado? Nós temos outras condições, Matheus. Uma terceira hipótese, que é justamente a condição dos recursos próprios aqui. E que nós temos. Esses recursos existem. Ora, eu dei exemplo da Fraport, eu dei exemplo da Videolare Nova, eu dei o nome das empresas. Posso dar outros tantos. Nós temos aqui uma situação onde a isenção aos grandes é que termina com as nossas finanças. O pagamento de uma dívida que já foi paga, 9 bilhões e meio lá em 98, 37 bilhões pagos e 73 de débito, isso é um absurdo, não tem sentido. O governo do Estado, Carolina, eu vou tentar ser muito breve, mas o governo do Estado calculou pelo IGPDI o que a União deveria para o nosso Estado em termos de perdas da Lei Candir. Deu 115 bilhões. Estava no portal de transparência do próprio governo Leite, que agora retirou. 115 bilhões nos deve à União. Bem, então não precisa nem parceria público-privada, nem outro tipo de empréstimo. Nós temos recursos. Basta saber usar. Ou como dizia Brizola, o jeito, é a forma de governar. Nossos 30 minutos de entrevista estão terminando por aqui. Vou agradecer muito pela sua participação, por aceitar o nosso convite. E claro que o senhor tem uma boa jornada aí pela frente. Obrigada. Obrigado, Carolina. Eu que fico muito agradecido, muito honrado. Sempre estarei aqui quando chamado. E na próxima segunda-feira, anote na sua agenda, o nosso entrevistado é o pré-candidato pelo PSB, Beto Albuquerque.